Você já ouviu falar em Slap Delay? Slap Delay é uma configuração no delay. Na verdade, não é um tipo de delay. É uma maneira de você setar o seu delay para criar essa sensação de mais ambiência que você está ouvindo aqui quando eu estava tocando essa música. Eu vou ensinar aqui como você faz essa configuração. E apesar de eu estar usando aqui um pedal que é um Delay Lab da Vox, que tem várias funções, você consegue fazer esse tipo de delay em praticamente todos os pedais de delay que tem, desde que ele consiga fazer uma repetição bem curta. Então vamos lá. O que a gente precisa para fazer um slap delay? A primeira coisa é você fazer uma repetição bem curta. Então eu estou aqui usando aqui o controle aqui do Delay Lab, que é o time, que controla a que tempo a repetição vai aparecer, né? Então eu vou setar aqui mais ou menos em 100, por volta de 100 milissegundos, 90, 100, até 110 é uma configuração que eu ainda acho legal, assim, né? Isso é um pouco pessoal, mas o conceito do Slap Delay é uma repetição bem curta. Eu já vi gente usando até em 200 milissegundos, mas eu gosto aqui por volta dos 100. Então beleza, eu vou configurar aqui em 100 milissegundos. E agora no feedback, eu vou colocar no zero. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou ter uma repetição só. Então, colocando aqui no Delay Lab no zero, ele vai me dar uma repetição só. Porque eu não quero que tenha várias repetições para embolar com o meu som. Eu quero só uma. Que é esse efeito bem curtinho. Na mix, que aqui no Delay Lab é a altura da repetição, né? Eu vou colocar mais ou menos em 50%, mais ou menos na mesma altura do sinal seco, né? Do som limpo da guitarra. Talvez um pouquinho para baixo, então eu vou colocar aqui 40 mais ou menos. E aí eu vou ter o som. Eu já vou ter aqui o meu Slap Delay. Ele é uma ambiência que às vezes você nem percebe, né? Mas então eu vou fazer aqui sem o delay, para você ter essa noção. E depois vou colocar. Então sem o delay. De novo agora com o delay. É uma configuração usada muito em country, em rockabilly, né? Um pouco nessa linha dessa música que eu tô tocando. Então, ó, uma linha mais country. Sem o delay. Esse é o jeito clássico de usar o Slap Delay, né? Para você criar uma ambiência e ter esse som meio vintage, meio velho, né? Meio antigo. Eu usei aqui para fazer, eu esqueci de falar, eu usei um tape echo, né? Um delay de fita, que é uma configuração aqui do Delay Lab. Funciona, fica mais parecido, porque a repetição fica um pouco mais escurecida e tem mais a ver com a origem do Slap Delay, que era feito em delays de fita mesmo. Eu ainda uso o Slap de uma outra maneira, pensando num outro sentido assim para a minha mix, né, para o meu som dentro da banda. Eu uso ele pensando como se ele fosse um reverb. Então eu coloco a repetição, eu vou deixar mais ou menos onde está aqui, 100, às vezes eu gosto até de abaixar um pouquinho assim para 90 e poucos milissegundos. E aí a diferença vai estar no meu feedback. Eu vou aumentar bastante o feedback aqui por volta de 60, 65, por aí. Mas para compensar eu vou abaixar a mix, para não embolar demais. Eu vou até abaixar aqui já está até zerado o reverb do amp, só para você ter uma ideia do que é o... Né, ele soa muito mais como um reverb, né? Às vezes nem dá para perceber que é um slap delay.
E eu posso controlar aqui a intensidade dele, aumentando o feedback. Então vou aumentar mais aqui para agora para 80. Se eu deixo a sobra dele, dá o... Como eu estou usando aqui um delay de fita, ele dá o efeito da fita mesmo, né? Eu posso também diminuir o feedback e aumentar a mix, também vai dar mais intensidade. Mas ao mesmo tempo não dá a ambiência de deixar o feedback mais longo, então eu prefiro ele mais naquela configuração que eu estava antes. Isso é muito legal para algumas guitarras, tipo nessa linha que eu estava falando. Às vezes funciona mais do que um reverb, né? Se você não tem um pedal de reverb, você não tem a opção de colocar esse reverb tão profundo, funciona muito bem. Então é isso que essa maneira que eu penso o Slap Delay clássico e essa outra forma de pensar o Slap Delay. Espero ter ajudado aí, a gente se vê na próxima.